Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Eu pretendia não me pronunciar na noite de hoje, mas acho que o tema é bastante relevante. Eu quero fazer voz aquilo que a vereadora Silmara já relatou aqui, da responsabilidade que todos nós temos como cidadãos de demonstrarmos o nosso interesse pelas famílias e pelas crianças através do voto depositado em bons conselheiros tutelares. Temos uma responsabilidade muito grande, até porque existem sim grupos políticos muito articulados. A gente conhece já um termo mais ou menos antigo da política brasileira, chamada pão com mortadela, vereadora Silmara. Tem um monte de gente que vive de militância. Então, o ganha-pão deles está em risco se a militância deles não for efetiva. Então, eu conclamo todos aqueles que compartilham de certos princípios e valores que estão, de certa forma, fora de moda no Brasil, para que se ajuntem, se amontoem, de forma que a gente tenha uma votação maciça em candidatos que representam aquilo que a gente acredita, vereadora Silmara. Até porque uma eleição para conselheiro tutelar, por que não ser utilizada como uma maneira de alavancagem política para que a gente tenha esses atuais candidatos a conselheiro tutelar futuramente disputando vagas aqui nessa Câmara de Vereadores, ou por que não no Congresso Nacional? Então eu acho que quando a gente valida essa pessoa no Conselho Tutelar, a gente está validando toda a carga moral e ética que ela tem ali. E como eu acredito que a gente tem que ter um discurso mais transparente em certos momentos, eu gostaria de compartilhar com os nobres colegas vereadores algumas informações que, ao que tudo indica, são verdadeiras, porque foram divulgadas pela mídia. Aqui eu tenho uma notícia da Gazeta do Povo, em que a matéria se intitula "Lula defende que o brasileiro possa fazer o aborto, entre aspas, sem ter vergonha". E a matéria segue: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira que o aborto seria, abre aspas, uma questão de saúde pública, a que, abre aspas, todo mundo teria direito, mas até agora não estava sendo mencionado pela tentativa do PT de se aproximar dos eleitores cristãos. Como a pauta anti-vida começou a ser bastante levantada durante o governo Bolsonaro, e a esquerda percebeu que a população brasileira é predominantemente cristã e valoriza essa moral, de repente um certo grupo político se apropriou de tal forma que eu vi comunista ateu dentro de igreja, vereadora Silmara. Que cara de pau, né? E foto publicada por aí, né? Gente que não acredita em Jesus, não acredita em Deus, mas acredita no voto do cristão. E eu vou além. Essa frase, esse relato aqui do Luiz Inácio Lula da Silva é muito lamentável, mas continua. Segundo Lula, no Brasil, as mulheres pobres morrem tentando fazer aborto porque é proibido. O aborto é ilegal. Já as que têm dinheiro fariam interrupção da gravidez em outros países. Seguindo, abre aspas, aqui no Brasil não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho, vou discutir com meu parceiro. O que não dá é a lei exigir que ela precisa cuidar. E essa não é só a visão do presidente Lula. É uma visão institucional do Partido dos Trabalhadores. Em 2020, a Argentina cometeu um grande retrocesso, vereadora Silmara, porque aprovou a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação. E o Partido dos Trabalhadores publicou em seu site oficial: madrugada histórica, a Argentina aprova a legalização do aborto. E nas palavras da secretária nacional de mulheres do PT, Anny Moura, abre aspas, essa vitória faz parte da luta internacional das mulheres para a garantia do aborto legal, seguro e gratuito. Nossas irmãs acendem a chama feminista na América Latina. Então, não venham me falar de fake news, porque a gente está vendo aqui um discurso em torno de narrativas falaciosas. E depois, o cara de pau do Lula, ele, como viu que a coisa apertou, depois dele falar esse monte de bobagem, ele tentou dizer que ele é contra o aborto, que é só uma questão de saúde pública, não sei o quê, está fazendo rodeios. E ele conseguiu enganar um monte de gente, vereadora Silmara, porque a população brasileira é contra a interrupção da vida. Sabe o que alguns esquerdistas alegam para legalizar o aborto? Que a nossa Constituição ela prevê os direitos aos nascidos no Brasil. E quem não nasceu ainda não é uma pessoa, é uma criatura intrauterina. Então é uma coisa mirabolante, totalmente descabível,
E eu fico abismado, inclusive, porque o STF está legislando sobre 12 semanas. Mas qual que é a justificativa para que sejam 12 semanas e não 9 meses? Não sei. A gente está falando de criaturas intraútero que não são viáveis, porque se ela sair do útero, ela morre. Tá, mas espera aí. Se eu não cuidar da minha filha, que tem 45 dias, ela também vai morrer. Ela também não é viável se eu não cuidar dela, vereadora Silmara. E um bebê de 8 meses, se ninguém cuidar dele, também é inviável. Então a gente está abrindo um precedente muito perigoso. E vamos além. Tem certas patologias, certas condições do DNA, malformações, que também inviabilizam a vida de uma criança se ela não ter o suporte adequado, seja do Ministério da Saúde ou seja dos seus pais. Então, se a gente abrir essa porteira, a gente abre uma porteira muito maior, para que a gente possa matar todo mundo que é, entre aspas, inútil, ou que não consegue se manter sozinho. Já pensou a gente utilizar essa lógica para exterminar os idosos que não conseguem mais trabalhar ou que estão acamados? É a mesma lógica, ele é inviável, ele não funciona mais para o sistema, para a nossa matriz comunista. Então, é um discurso podre, nojento, e a gente tem a responsabilidade de tornar ele transparente. Obrigado.